E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai discutir o texto de uma teórica da raça e da animalidade, é assim que ela se define. É uma mulher negra norte-americana que se chama F. Cole e ela escreveu um livro que se chama O Racismo enquanto uma Bruxaria Zoológica. É esse livro aqui, eu li ele basicamente ontem. E eu queria trazer esse debate, que eu acho que é um debate super atual para o movimento vegano. Esse livro foi publicado no final do ano passado e que é atual também para a situação que a gente tem vivido atualmente. Antes de começar esse vídeo, eu vou colocar aqui embaixo na descrição link para alguns vídeos e para alguns ativistas do movimento negro e do movimento vegano que estão pautando já. Primeiro, sigam no Instagram o Movimento Afrovegano. Sigam a Thalita Xavier, o Periferia Preta Vegana. Eu vou colocar outras pessoas aqui, a Vegana Sem Grana, todo esse pessoal está no Instagram. E eu vou colocar para vocês alguns vídeos. Um vídeo da Djamila explicando o que é interseccionalidade. Um vídeo da Angela Davis falando por que ela, enquanto uma mulher negra ativista, considera o veganismo, ela é vegana. Eu vou colocar dois vídeos da Nathalie Neri, um dela discutindo o racismo dentro do movimento vegano e outro dela discutindo o conceito de mulher genérico, que tem a ver um pouco com interseccionalidade também. E esse texto, que só tem em inglês, então eu estou tentando trazer aqui para debater para quem não tem acesso, porque é um livro de difícil acesso, é novo, recém-publicado nos Estados Unidos. E pelo que eu vi, não tem nenhum vídeo, ninguém falando sobre ele no YouTube, mesmo em inglês também, eu acho que não tem ninguém falando sobre ele. Mas tem um outro livro da F que ela publicou junto com a irmã dela, Sil, que é Preta Nerd, tem vídeo e tem artigos sobre ele, eu vou colocar aqui também. Mas então vamos conversar sobre esse livro? Vamos lá? Eu vou tentar aqui deixar bem claro que eu não estou defendendo os conceitos que ela articula nesse livro, apesar de eu achar eles bem coerentes e interessantes, ela traz um debate incrível. Nesse livro, então, o título é O Racismo como uma Bruxaria Zoológica. O que isso quer dizer, né? Bruxaria zoológica. Ela vai dizer, então, que a gente pode interpretar que cada organização, cada forma de ver o mundo, ela carrega em si uma espécie de bruxaria, uma espécie de xamanismo. Só que existiria uma espécie de bruxaria, uma espécie de xamanismo que se presumiria como universal e que queria englobar todas as outras formas de vida, que seria aquilo que ela chama de supremacia branca. O supremacista branco é aquele que faz uma espécie de feitiçaria, de bruxaria que se presume universal, e na medida em que se presume universal, se denega enquanto bruxaria, enquanto feitiçaria, diz que não é bruxaria e feitiçaria, mas ele é uma espécie de feitiço que transforma todas as coisas naquilo que é de interesse dela. É o supremacista branco que cria para ela o conceito de raça, é o supremacista branco que cria para ela o conceito de mulher, como a gente entende hoje em dia, é o supremacista branco que cria também o conceito de animal, de animalidade. E para ela, o mecanismo de funcionamento desse feitiço é a transformação de tudo aquilo que não é aquilo que o supremacista branco é. Então, tudo aquilo que não é um supremacista branco é tido como animalizado, é o diferente. E nesse sentido, o próprio conceito de humano, tal qual o Ocidente compreende aquilo que é o homem, aquilo que é humano, a reivindicação por ser humano, é uma reivindicação de ser integrado nessa determinação supremacista branca. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar como, historicamente, se constrói a justificativa para uma série de violências, né? Para a violência colonial, para a escravidão. Todo esse tipo de violência é sempre justificada por uma animalização do outro. E isso é um grande problema. A F, enquanto vegana, ela reconhece esse problema. E enquanto ativista do movimento negro também, ela reconhece esse problema. Mas para ela, a questão que eu acho interessante nesse texto dela é como os animais são eles também animalizados. Porque os animais, eles não são propriamente animais. Essa ideia de animal é uma determinação genérica que o homem define e mascara uma pluralidade de outros existentes no interior dessa determinação. Então, é o próprio supremacista branco que determina o que é um animal.
é o supremacista branco que vai definir o que é uma mulher, como por exemplo a Silvia Frederici mostra no Caliban e as Bruxas a construção do que é ser uma mulher nos tempos capitalistas que a gente vive hoje, como se construiu esse processo histórico, ou um Bambi mostra no Crítica da Razão Negra a constituição do sujeito racial. E também como a Carol J. Adams mostra, por exemplo, essa relação entre a animalização feminina e a feminização do animal também. Tem uma relação, ela cita a Carol J. Adams nesse texto especificamente, ou também como a própria natureza ela é animalizada também. A natureza é animalizada. Quem mostra muito isso é a Caroline Merchant, que é uma feminista, ecofeminista. O feitiço do supremacista branco, ele se presumiria universal e ele se sustentaria através da pseudociência e da ciência para justificar e cometer o que a gente pode chamar de epistemicídio, né? Destruir as diferentes formas de conhecimento. É uma forma de domínio epistemológico, né? De forma de conhecimento, e o monopólio de uma forma de conhecimento em detrimento de outras formas de conhecimento. Nesse sentido, eu vou tentar não entrar muito nisso. Se vocês se interessarem e quiserem que eu aprofunde esse debate a partir do texto da Foucault, vocês comentem aqui. Ela vai fazer uma crítica da ideia de interseccionalidade que para ela acabaria pensando as coisas enquanto vias separadas. E essa ideia de pensar gênero, raça, classe, tudo isso quanto vias separadas que se cruzariam eventualmente, isola a questão, porque para ela todas essas diferentes lutas, elas têm um inimigo comum. Ela tem uma estrutura de pensamento que é comum, que é a estrutura do supremacista branca. Ela vai tentar pensar a ideia de multidimensionalidade, né? Que seria como, ao invés de pensar folhas planas, a gente vai pensar um cubo, no qual cada face desse cubo seria um desses aspectos de opressão. Isso não quer dizer que todas as opressões elas sejam iguais, não. Cada opressão tem a sua radical singularidade, mas todas elas não estão meramente conectadas, entrecruzadas, elas fazem parte de um mesmo bloco que é produzido por um inimigo. E nesse sentido ela se engaja numa perspectiva afrofuturista de pensar novas formas, novas palavras, novas utopias que não sejam mais o próprio vocabulário do supremacista branco. O problema dela é que ela diz que as nossas lutas, elas ainda se pautam no interior do vocabulário dos supremacistas brancos. Então, todo o esforço dela é criar novos conceitos. Bruxaria zoológica é uma bruxaria feita pelo supremacista branco que transforma, então, todos os sujeitos racializados em animais. E aí é nesse sentido que, por exemplo, ela vai dizer que é claro que existem, por exemplo, veganos racistas. Existem diversos veganos racistas dentro do movimento vegano, da mesma forma que existem mulheres racistas dentro do movimento feminista. Para ela, isso é um dos resultados dessa segmentação dessas diferentes lutas, de não identificar que é esse mecanismo que é o mesmo inimigo que produz todas essas diferentes identidades. O vegano é, então, racista? É claro que existem veganos racistas, mas isso é consequência dessa própria forma de pensar isolado. O vegano tá lá, eu só penso na questão animal primeiro. Aí o cara do outro movimento vai pensar, eu só penso nessa questão. E na medida em que cada um só se vê isolado no interior e limitado na sua própria luta, ele se vê incapaz de pensar outra luta. É isso que o supremacista branco quer. Isso é o que diz a Foucault. Eles querem que a gente se isole um dos outros. Isso é muito parecido com o que a Silvia Frederici diz também no texto dela, Caliban e as Bruxas, em várias passagens. E aí então, o que ela vai propor, e eu acho que isso também é muito parecido com o que a Starhal, que eu fiz um vídeo sobre bruxaria e veganismo há um tempo atrás, mais no começo do canal, eu coloco o link aqui, tem muito a ver também com essa ideia da magia enquanto um fazer ético-político, né? Então, no caso da Starhal, que esse poder sobre, ele está muito consciente dessa ideia de que a magia é capaz de transformar e construir as coisas. E essa magia ela se afirma enquanto a única forma de poder produzir algo e denega todas as outras formas. A questão é a gente se ver enquanto gerente capazes de produzir transformação efetiva. E aí ela termina esse livro fazendo o elogio, ela se afirma enquanto uma teórica negra, e ela afirma a própria potência da teoria, talvez bem leninista nesse sentido, né? Na ideia de que sem teoria revolucionária não há prática
revolucionária, né? Não há movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Primeiro ela vai se afirmar enquanto teórica, porque ela diz que sempre que ela vai dar entrevista em algum lugar, chamam ela para falar de hip hop, de não sei o que, e nunca colocam ela no lugar da teórica. Ela diz que sempre que vão botar uma entrevista com ela, eles colocam na seção de raça, e nunca colocam ela numa sessão que vai ser de crítica, por exemplo. Ela critica esse modelo das revistas de separar em culinária, mulheres, animais, né, e como essa forma de se segmentar as próprias revistas, os próprios canais de comunicação, acaba reproduzindo esse mecanismo também. Então a questão dela, nesse engajamento dela no afrofuturismo, é a capacidade de produzir então novos conceitos e novas articulações que não sejam mais pautadas por isso que veio da gente, o que foi imposta pelos supremacistas brancos, né? E nesse sentido, a gente pode dizer que a própria ideia de veganismo para ela se afirma enquanto uma mulher negra vegana, mas ao mesmo tempo que ela se afirma, ela diz que a própria ideia de veganismo pode se tornar obsoleta. A gente não precisa se identificar enquanto vegano para se engajar verdadeiramente numa luta pela libertação dos animais. Isso vale para todos os movimentos, né? Então é um pouco isso, assim, um resumo bem resumido do livro que eu quero trazer para vocês aqui. Eu não quero esgotar nenhum desses assuntos, eu não sou especialista em nenhum desses assuntos, eu li esse livro, eu acho que muitas de vocês iam gostar de ouvir sobre isso. A gente está enfrentando uma situação bem pesada e sempre que eu vou para algum tipo de debate público, para algum lugar, a primeira coisa que me perguntam é sempre racismo dentro do movimento vegano, e aí, e os rituais religiosos? Sempre me perguntam isso. Então se você veio até aqui no vídeo, eu vou responder para você, só para você. Primeiro de tudo, não sou eu que tenho que responder. Não sou eu que tenho que responder sobre racismo no movimento vegano. É óbvio que enquanto vegano eu tenho que responder por isso também. Mas quem é que pode falar melhor sobre isso são as pessoas negras que compõem o movimento. E elas existem, elas estão lá, elas fazem parte efetivamente, elas estão construindo de vários lugares diferentes. Em todos os cantos tem pessoas negras veganas propondo ativismo. Então existe racismo? É óbvio que existe em todos os estratos da sociedade. Sobre rituais religiosos, não cabe a nós, que não fazemos parte desses rituais, seja eles quais forem, seja o ritual que a sua avó e a sua mãe faz lá no Natal, sacrificando um peru ou um chester e botando lá, porque isso é um ritual religioso também, o ritual religioso é o que está sempre acontecendo em todo canto, seja dentro de um terreiro, seja de qualquer canto que seja, qualquer lugar que exista algum tipo de sacrifício, esse debate ele tem que acontecer do interior desses próprios movimentos, as pessoas que fazem parte, as pessoas que estão lá, porque qualquer tipo de intervenção de fora redunda em colonialismo. E, como a F. Cole defende, ela defende uma política decolonial, descolonial, né? Anticolonial. E na medida em que a gente chega em qualquer espaço conversando e tutelando e dizendo como a gente deve agir, como não deve agir, a gente não deve dizer para ninguém como deve agir. Esses debates eles têm que acontecer internamente e, pasme, ele já acontece. As pessoas já estão tendo esse debate. A gente não precisa chegar lá iluminado e levar debate nenhum. E, por fim, eu queria deixar claro também que esse vídeo, ele não é para ensinar ninguém nada. Esse vídeo é voltado para o meu público, para apresentar esse texto, para as pessoas que estão aqui me seguindo, para a gente discutir entre a gente. Então você que me segue, vamos escutar o que a F. Cole, uma feminista negra norte-americana, tem a dizer pra gente. A gente pode aprender alguma coisa, né? Considere o veganismo, mas que ele seja popular, anticapitalista e multidimensional. Valeu, galera!